Mudamos de assunto, apesar de falarmos mais uma vez sobre os Estados Unidos, porque a gente fala sobre Alexandre Ramagem. A Polícia Federal do Brasil quer esclarecer as condições que levaram à soltura do ex-deputado nos Estados Unidos apenas 2 dias após a sua prisão por autoridades migratórias. A liberação surpreendeu investigadores brasileiros que não foram informados previamente e agora buscam entender quais os critérios jurídicos ou administrativos embasaram essa decisão. Esse caso aumenta a tensão, levanta dúvidas sobre a cooperação entre Brasil e Estados Unidos em processos envolvendo extradição e questões migratórias. Mais uma matéria aqui no tablet para falar sobre isso. A matéria, inclusive ontem eu debati isso aqui com o Felipe, já chamo o Felipe também para falar mais uma vez sobre o assunto. Polícia buscando esse esclarecimento. Polícia Federal, como eu disse aqui ontem, não havia sido informada sobre a soltura de Alexandre Ramagem, a justificativa, sobre essa soltura e agora quer essa explicação. Uma reunião com as autoridades norte-americanas estava agendada para quinta-feira, antes da soltura de Ramagem. Com esse novo desdobramento do caso, a PF pretende questionar o governo americano para entender o que embasou a decisão de liberdade. Segundo o blogueiro Paulo Figueiredo, que acompanha a tramitação do caso, o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Ramagem, sequer precisou pagar uma fiança para ser liberado. As autoridades brasileiras também preparam um portfólio com informações sobre a situação de Ramagem e sua entrada ilegal nos Estados Unidos. O dossiê seria entregue ao Enforcement and Removal Operations, setor responsável por ações de deportação, para acelerar o processo e impedir que o ex-diretor da ABIN saísse da prisão. Só que agora a PF avalia o que vai fazer. Já está solto, não adianta mais enviar esse material. A gente já contou para vocês, Ramagem está nos Estados Unidos sem um passaporte válido. Ele perdeu esse passaporte diplomático quando foi cassado pela Câmara dos Deputados e condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos de prisão no caso da suposta trama do golpe. Deixa já eu chamar Felipe Monteiro, meu parceiro, para a gente falar mais uma vez sobre esse assunto. Felipe, muito bom dia. Cantamos essa pedra ontem. Eu disse que a Polícia Federal sequer sabia o motivo, a justificativa da saída, da liberdade do Alexandre Ramagem 2 dias depois de ser detido nos Estados Unidos. Agora a PF quer entender essa situação. Havia montado até um dossiê aí para enviar para os Estados Unidos para dizer, olha, mantenham ele preso. Ele precisa ficar preso porque ele precisa, na verdade, voltar para o Brasil. Agora a PF está aí chateada, revoltada por não ter sido comunicada sobre esse assunto. E aí leva aquela questão que a gente tinha trazido aqui. Não houve sequer aquela comunicação, a integração entre Polícia Federal e a ICE, autoridades americanas, para essa prisão do Ramagem, que, como a gente já contou aqui, na verdade, aconteceu aí por uma casualidade, né? Uma ação de trânsito, uma infração de trânsito, que acabou levando a ser detido. Felipe, bom dia. Bom dia, Neila. Bom dia aos telespectadores. Bom, Neila, um ponto interessante de falar é o seguinte, né? O governo brasileiro acha, de certa forma, né, que o processo de extradição é um processo autoritário, arbitrário, automático. Não, claro que não, óbvio que não, né? Faz parte da democracia, né, dos países ocidentes exatamente ser um processo, né? E é demorado mesmo, né? O processo de extradição, é bom lembrar, ele é muito demorado, né? Por quê? Porque o país em que a pessoa se encontra, né, tem que verificar se há crime semelhante no país de origem, se o procedimento foi observado ou não por aquele país, né, em relação ao devido processo legal. Ou seja, é demorado, não é automático, não é simplesmente automático. Pedir a extradição e aí o país em que a pessoa fugiu pega a pessoa e já manda para o... Isso não existe, não existe. Nem no Brasil é assim, né? É bom lembrar que os processos de extradição da Itália, né, pedido para o Brasil, demoraram anos, vários deles. Então, assim, realmente é uma atitude até ingênua, né, por parte do governo brasileiro, né? E é bom lembrar o seguinte, Lila, as pessoas esquecem que o pedido de asilo político é um direito internacional, está consolidado em vários tratados de direito internacional. Então, é natural que os Estados Unidos, ou qualquer país que se pleiteia o asilo político, né, a pessoa, o país analise, né, de forma pormenorizada, né,
se o pedido faz sentido ou não. Então, é natural e é normal e faz parte do Estado Democrático de Direito, primeiro, se analisar o pedido de asilo político, para depois analisar se há condições de extradição ou não, né? E é bom lembrar, Neila, a Polícia Federal ficou um pouco incomodada, com toda certeza, porque deu aquela nota completamente equivocada e completamente, no modo de ver, obtusa e absurda, né? Falando que a prisão do Ramagem tinha ligação direta, né, com uma cooperação internacional entre a Polícia Federal e o Departamento de Estado norte-americano. Não, nada a ver, nada a ver. O Ramagem foi preso pelo ICE, né? O Departamento dos Estados Unidos responsável pelo serviço migratório. Ou seja, teria uma ligação, uma coisa com a outra, né? E o ICE achou por bem liberar, né, o Ramagem, né, até ser analisado o pedido de asilo político. E é assim que tem que ser, né? Estado Democrático de Direito, democracia, tem que observar os processos, observar os procedimentos, a legislação. Não é algo absurdo que se decide de forma autoritária, arbitrária e unilateral. Neila.